Então, ó, e outra, Mauro César Pereira, estamos liderando nesse momento a audiência em TVs fechadas de notícia. Isso não é notícia nos domingos à tarde, entre 1 e 3 da tarde. Isso não é notícia. É notícia isso? Não é notícia. Não, é entretenimento. Bom, e falando em notícia... Isso não é novidade, é rotina. Todo domingo a gente lidera nesse horário. Não lidera. Isso é verdade. Então, eu digo, não é notícia, não é novidade. Isso é rotina, é normal. Todo domingo você fala isso, então eu concluo que seja uma rotina, uma doce rotina. É a nossa rotina, graças a Deus, Mauro César Pereira. E aí, falando em notícia, tá? Muito se fala nessa renovação Felipe Luiz e Flamengo. E isso aí, meu amigo, interessa para todo mundo, porque o torcedor do Flamengo tá aflito, tá ansioso. Os torcedores rivais também estão, porque para qualquer torcedor rival vai ser maravilhoso se o Felipe Luiz não ficar no Flamengo. E aí, o Mauro César Pereira, eu vou até passar a palavra primeiro para ele, porque ontem ele trouxe uma notícia, tá? Eu apurei alguma coisa hoje também. Mas, Mauro, você disse que não está perto de uma concretização. Disse, inclusive, que o Flamengo tem planos B e C. O que está, Mauro, realmente atrapalhando essa negociação? E outra, primeiro eu quero saber a sua apuração, mas depois a sua opinião. Você acha que ele vai ficar, mesmo com todos esses ajustes que têm que ser feitos? Você acha que ele fica no Flamengo ou não? E outra, eu já tenho uma opinião. Tem que entornar dinheiro para manter, na minha opinião. Tem que ficar. E você, Mauro? Não, entornar dinheiro nunca, né? Porque no dia que o Flamengo começar a entornar dinheiro sem pensar no amanhã, ele volta a ser o Flamengo de antes. Aí daqui a pouco tá igual a Vasco e Corinthians, né? Tem que estar dentro daquilo que é razoável. Eu acho que, assim, o técnico que ganha títulos como ele não se coloca no patamar de um técnico de primeira prateleira ainda, tá? O Marcelo Galhardo ganhou títulos mais até do que ele ganhou durante anos no River Plate e não conseguiu ser um técnico de sucesso no futebol internacional. Na Europa ficou esperando uma proposta de um gigante que não veio, teve até uma chance para o Mônaco, não quis, não acertou, foi para o futebol saudita, foi lá e apanhou do Jorge Jesus de novo, como tinha perdido em 2019, e perdeu, voltou, e na Argentina, voltando ao River Plate, faz um trabalho muito, muito ruim. Então, o sucesso do Felipe Luiz agora não é certeza de que ele vai brilhar lá na frente. Há uma perspectiva e uma expectativa de que isso aconteça. Eu acho que é absolutamente pertinente essa espera, mas não há uma certeza. Certeza só o tempo vai dar. Então, acho que assim, ele não é um técnico ainda de um patamar lá em cima, mas ele subiu muitos lances dessa escadaria do sucesso com esse trabalho que desenvolveu, que é excepcional. Merece ganhar muito mais do que ganha, sem dúvida alguma. Mas existem questões aí pendentes. Uma delas é grana, a outra duração de contrato e multa rescisória. Tudo isso tem que ser acertado. O Flamengo, informação que eu apurei, é que fez uma proposta de renovação a ele no dia seguinte à derrota para o Central Córdoba. Foi um jogo em 9 de abril, ou seja, em 10 de abril, depois de perder aquele jogo no Maracanã, o Flamengo ofereceu a ele uma proposta. E depois o Flamengo, a apuração que eu estou trazendo, a informação que eu apurei junto a fontes do Flamengo, tá? Para ficar claro. Não tenho informação do lado do Felipe, porque eu não falei com ele nem com o empresário dele, sendo muito sincero. Mas falei com fontes do Flamengo. O Flamengo 5 vezes fez o movimento de procurá-lo para tentar um acordo, e o Flamengo entende que não havia necessidade de colocar o Jorge Mendes, o empresário português, que é muito influente, na negociação, que ela já vinha correndo antes do Felipe contratado. O Flamengo entende que poderiam ter acertado já e tudo bem. O Jorge Mendes faz uma pedida que o Flamengo considera absurda para o estágio da carreira do Felipe, tá? Então temos um impasse aí, certo? E o Flamengo entende até que é normal que ele tenha esse empresário visando no futuro uma carreira europeia, mas acha que poderiam chegar a um acordo sem a participação do empresário, que pelo meu entendimento chutou mais para cima aí os valores, as condições, e com isso criou-se um impasse. O Flamengo chama a proposta que está nas mãos do técnico, do seu representante, de proposta final. Que entendo também que final, entre aspas, né? Porque se pode mudar. Em negociação, tudo pode mudar. Essa é a proposta final. De repente deixa de ser, né? Passa a ser quase isso. Então, mas hoje a postura é essa. Então, há um impasse, sim. A negociação não está tão simples. Acho também que a tendência é que as partes cedam, acreditam, porque
Felipe vai para algum clube europeu no meio da temporada agora, uma grande proposta? Pode acontecer, mas existe essa proposta? Me parece que não. Se existisse, ele talvez até apresentasse. O Flamengo já tem uma proposta para ir embora. Vocês vão cobrir? O que se me oferecem? Qual clube na Europa pode oferecer para o Felipe Luiz hoje uma condição de trabalho melhor do que a do Flamengo? Até de competitividade. Ele tem 40 anos, tem muito tempo pela frente. Eu acho que vai acabar acertando. Mas a negociação é uma negociação complexa, não é tão simples como parecia ser. Eu acho até que durante a reta final, algumas declarações, até o Bato falou, só falta assinar. É aquela coisa, estou numa reta final, vou ganhar um campeonato, posso ganhar outro, vou jogar um Mundial, se eu ganhar a Libertadores, eu vou tratar como uma coisa já mais ou menos encaminhada para não criar polêmica. Foi o que as duas partes fizeram no meu entendimento. Ele evitou falar do assunto e, quando perguntado, toda pessoa do Flamengo, quando falava com a imprensa, tratava com, não, tem caminhado, vai resolver, porque empurra isso lá para frente que não é momento. Agora acabou a temporada. Aí você consegue extrair, mesmo que em off, afirmações muito mais contundentes de pessoas envolvidas na negociação de alguma maneira. E a situação é essa. Há sim um impasse, o que é natural. O Felipe se valorizou muito também e vai tentar tirar o melhor possível para ele. Eu tenho um entendimento, e se é uma opinião que foi manifestada pela primeira vez pelo André Rocha, colega nosso jornalista, eu concordo totalmente com ele. Um ponto que o Flamengo deveria fazer é: tudo certo aqui, vamos renovar. Tudo certo aqui, vamos renovar. Tem que ter um pacto de palavra e no papel. Aconteça o que aconteceu, o Flamengo não vai mandar ele embora em 2026, tá? Não vai mandar ele embora. E ele também não vai sair no meio do ano. Porque se ele tiver uma perspectiva de saída no meio do ano, se houver um time na Europa já namorando, mandando um sinal que pode vir com a proposta e tal, e que pagaria a multa rescisória no meio do ano para ele sair, que saia agora. Para sair no meio do ano, sai agora, beleza, obrigado, tchau, vida que segue. O Flamengo conseguiria contratar um bom técnico? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o Dorival foi padrão perto do Jorge Jesus ganhar. O Dorival não é o Jorge Jesus, pô. Pelo amor de Deus, a diferença é abissal. Não tem comparação. E aí o Flamengo partiu para um outro nome em função disso. Já vinha também fazendo água o trabalho dele, né? Então, no final daquela temporada já vinha caindo muito o Flamengo. O repertório não é muito amplo, né? Chega uma hora que o trabalho não evolui. Então, isso vai continuar em discussão. Eu acho até que vão acabar se acertando, porque o Felipe tem uma proposta tão atraente de fora, vale a pena para ele ficar fora do mercado? Esperando que o europeu bata na porta. E outra coisa, quero trabalhar na Europa. Europa onde? A maioria dos times da Europa é menor do que o Flamengo. E de outros clubes aqui da América do Sul. A maioria. Maiores do que o Flamengo, do que o Boca, o River, o Corinthians, o Vasco, para citar os dois finalistas aqui da Copa do Brasil, entre outros, Palmeiras. Só os gigantes europeus. Alguém acha que o Leganés, o Valladolid, até o Real Betis, ou que o Crystal Palace são maiores que o Flamengo? Não. Claro, você pode estar numa liga mais importante, enfrentando grandes equipes, mas você disputar a competição europeia, brigando por meio de tabela, brigando para não cair. Será que isso vale a pena para ele hoje? Ou ele consolida um trabalho no Flamengo? Ele já tem muita repercussão lá fora por ter sido um jogador de sucesso no futebol europeu, Espanha principalmente, mas também Inglaterra, jogou lá, seleção brasileira, Copa do Mundo. Então, ele certamente, acho que com um pouco de paciência e estratégia, ele pode brilhar mais no Brasil e conseguir abrir portas, ainda mais que o empresário que ele contratou, que é um cara muito influente, de clubes de um porte já mais interessante para ele tentar chegar, quem sabe, no patamar mais alto com o passar do tempo. Ele tem o tempo a favor dele. Eu acho que vão acabar se entendendo, mas nesse momento existe um impasse. Isso é notícia. Eu concordo em partes com o Mauro, tá? A gente vai fechar o programa já, mas só trazendo uma opinião aqui, o Flamengo não pode ser refém mesmo, mas eu jogo totalmente contra o seguinte: não vamos pagar caro pelo Felipe Luiz, aí depois pagar caro por uma bosta de treinador, coisa que muitas vezes acontece. Tem treinador no Brasil que não faz diferença nenhuma, que ganha salários exorbitantes. Então, eu sou a favor de pagar muito alto pelo Felipe Luiz, tá? Muito alto. Concordo, não pode ser refém. Agora, o cara ganhou Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Eu acho que valorizou mesmo, paga alto. Não que o Mauro esteja dizendo que isso não tem que acontecer. Eu acho que tem que pagar. Por quê? Porque pode perder um cara que já conhece o time, já tem um estilo de jogo, já ganhou títulos, para depois pagar caro
e um cara que vai chegar Mas não é só dinheiro, vai ser um Thiago. hipócrita. Não é só dinheiro. Fala, Mauro, rapidinho que a gente vai ter que fechar já. Pode falar. Que não é só grana, né? Não é só grana. Tem a questão de multa rescisória. O Flamengo tem que se proteger. Vamos lá, eu quero ganhar X, eu pago. Beleza, multa rescisória, multa baixa. Chega no meio do ano, o cara mete o pé. Entendeu? Aí repete-se aquilo que houve com o Jorge Jesus na pandemia. Então não é só dinheiro, tem mais coisas em discussão, além da grana. Que seria uma multa rescisória, né? Porque o Felipe Luiz deve querer uma multa baixa para casos de proposta da Europa. Aí é o Mauro trazendo mais um que pode ser um problema, né, Mauro? Mais um que pode ser esse problema aí. Ter uma multa rescisória baixa para poder ir para a Europa sem problemas.